Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu me chamo Léo Garcia. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Iremos resolver algumas questões para revisão do primeiro período. A primeira questão diz assim: os pontos A, B e C, com as suas respectivas coordenadas, estão alinhados na mesma reta, são colineares. Por quê? Então aqui essa questão ela já está nos dizendo que os pontos estão alinhados na mesma reta, só está pedindo a justificativa. Então, na realidade, três pontos estão alinhados na mesma reta quando o determinante deles for igual a zero, né? Então, a alternativa é facinho, facinho, facinho. Segunda questão. Conhecendo-se dois pontos de uma mesma reta, é possível determinar a equação geral dos pontos x e y dessa reta. A equação geral da reta, que passa pelos pontos A e B, com as suas coordenadas, está corretamente escrita em... Aí nós temos aqui as alternativas. Bem, então, a gente precisa compreender algumas coisas. O que a questão está pedindo? A equação geral da reta. Pronto, ela está pedindo isso aqui. Nós podemos obter essa equação de várias formas. No entanto, pessoalmente, eu acho bem melhor nós trabalharmos pelo método que eu denominei de facinho, facinho, facinho. Esse método consiste simplesmente na condição de alinhamento de três pontos, que é o que nós vimos na questão anterior, que o determinante é igual a zero. Então, vamos ver aqui. A equação geral da reta é essa, tá bom? Então, a equação geral, ela obedece esse formato aqui, ax mais by mais c, que é igual a zero. Então, nós temos aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, com as suas coordenadas. Sempre lembrando que o primeiro valor é o de x e o segundo valor é o de y. E aí nós vamos para o método facinho, facinho, facinho. Então, primeiramente, vamos localizar esses dois pontos aqui. Está aqui o ponto a coordenada 3 e 2 do ponto A e a coordenada menos 2 e menos 1 do ponto B. Então, a condição de alinhamento de três pontos passa uma única reta se o determinante for igual a zero. Bem, mas aí nós só temos dois pontos. E o terceiro ponto vem de onde? O terceiro ponto você vai compreender que pode ser, como uma reta ela é constituída de infinitos pontos, pode ser em qualquer parte da reta. Então, vamos denominar um ponto genérico com qualquer coordenada. Então, vamos denominar por x e y. Então, em que consiste o método facinho, facinho, facinho? Você vai pegar o primeiro par ordenado, não importa a ordem, e aí você vai repetir embaixo. Quando você repetir embaixo, aí você vai traçar a diagonal principal e as suas paralelas. E os elementos envolvidos nessa diagonal, você vai multiplicar. 2x vezes 2 vai dar 2x, traça a paralela dela. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. A paralela dela, menos 2 vezes y, menos 2y. E agora a gente traça a diagonal secundária. E aí, o que acontece? O determinante, para você encontrar o determinante para ser igual a zero, né? Ele consiste em quê? Ele consiste em a soma dos produtos da diagonal principal e as suas paralelas, subtraído da soma dos produtos da diagonal secundária e das suas paralelas. Então, nesse caso, para evitarmos esse processo, nós vamos pegar os produtos da diagonal secundária e vamos colocar o sinalzinho de menos para fazer logo o jogo de sinal, para ir mais rápido. Então, vamos botar menos. 3 vezes y dá 3y, com menos dá menos 3y. Paralela da secundária, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com menos vai dar mais 4. Novamente a paralela da secundária, menos 1 vezes x, vai dar menos x. Com menos vai dar mais x. Bem, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos esses valores que nós encontramos aqui e vamos igualar a zero. Então, eu tenho
menos 3y mais 4 mais x, está aqui os valores, mais 2x menos 3 menos 2y, está aqui os valores, igual a zero. E aí nós vamos juntar os iguais, né? As variáveis iguais. Então, eu tenho menos 3y com menos 2y, vai dar menos 5y. X mais 2x vai dar 3x, mais 4 com menos 3 vai dar mais 1, que é igual a zero. Bem, então basicamente nós já chegamos aqui no resultado, no formato, que é esse aqui, ó, ax mais by igual a zero. No entanto, para a gente deixar um pouco mais organizado, vamos deixar a variável x em primeiro lugar. Então, ela vai ficar 3x menos 5y mais 1, que é igual a zero. Então, aí nós vamos olhar aqui a alternativa. A alternativa seria o item correto. Terceira questão, ela nos diz aqui que existe uma indústria automobilística, está sendo testado um novo modelo de carro, 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro e ele é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico, que é esse segmento aqui, o gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, na vertical, aqui a quantidade de combustível do tanque, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, na horizontal, que é a distância percorrida. O que a questão quer? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, perceba que, na realidade, ó, se você olhar para os itens, ele quer uma equação. Essa equação é de onde? É desse segmento de reta aqui, tá certo? Observe ainda que você tem o y separado. Então, existe um formato aqui, é a equação reduzida. Então, vamos obter a equação. Nós temos várias maneiras de obter essa equação, até porque nós temos vários pontos. Era só escolhermos 2 pontos com as suas coordenadas e encontrarmos a equação. No caso, nós vamos escolher 2 pontos, os mais fáceis, tá bom? Então, vamos escolher esse ponto aqui. E vamos escolher esse ponto aqui. Por quê? Por que ele é o mais fácil? Porque veja que a coordenada desse ponto é 500 para x e 0 para y. Veja que a coordenada desse ponto é 0 para x e 50 para y. Então, nós já temos as coordenadas dele. Vamos chamá-los de ponto A e ponto B. E agora nós vamos resolver pela condição de alinhamento de 2 pontos para encontrar a equação. Ok? Então, nós temos aqui o gráfico que nós vimos. Aqui nós temos o formato da equação geral da reta, que é ax mais by mais c, que é igual a zero. Temos destacados quem é o ponto A e quem é o ponto B, as coordenadas do ponto A e B. Sempre lembrando que na coordenada de um ponto, o primeiro valor é o de x e o segundo é o de y. E aí nós vamos para o método facinho, facinho, facinho. Então, primeiro ponto, eu tenho 0 e 50, não importa a ordem, tá bom? A ordem não vai alterar o resultado. 500 e 0. Meu ponto genérico é x e y, repete ele embaixo, já que ele está em cima. Traçamos a diagonal principal. X vezes 50 dá 50x. Paralela da principal, 0 vezes 0 vai dar 0. Paralela novamente, 500 vezes y vai dar 500y. Traçamos a diagonal secundária. Colocamos o menos para ir mais rápido. 0 vezes y é 0. 0 não tem sinal. Paralela da secundária. 500 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25. Acrescenta os 3 zeros e coloca o sinal de menos, né? Aqui, já que os dois são positivos. Outra paralela da secundária, 0 vezes x, coloca o sinal de menos, 0 vezes x vai dar 0, 0 não tem sinal. E eu vou pegar esses resultados aqui, vou somar tudo e igualar a 0.
50x, está aqui ele, 500y, está aqui ele, menos 25.000, está aqui ele, igual a zero. Perceba que todos esses valores aqui, eles são divisíveis por 50. Então, vamos dividir todo mundo por 50. Então, dividindo todo mundo por 50, 50x dividido por 50 dá x. 500y dividido por 50 dá 10y. E 25.000 dividido por 50 dá 500. E o sinal permanece o mesmo, né? Então, nós temos x mais 10y menos 500 igual a zero. Agora, gente, a questão, aqui nós já encontramos a equação geral da reta. Mas, se você está bem lembrado, nos itens da questão, que estava no slide anterior, ele vai nos dar o y isolado, ou seja, ele quer a equação reduzida da reta. Então, vamos isolar o y, tá bom? Então, 10y igual, aqui é mais y, passa para depois da igualdade como menos. E aqui é menos 500, passa para depois da igualdade como mais. Então, eu tenho. Aí, aqui, você tem duas opções. Ou você divide todo mundo por 10, ou você, como os outros professores falam, você passa o 10 para o outro lado, dividindo todos os termos. É um termo mais prático, porém, assim, matematicamente não é o que acontece. O que acontece é dividir todo mundo por 10, certo? Então, vamos lá. Passando o 10 para o outro lado, dividindo todo mundo. Então, vai ficar menos x sobre 10 e 500 sobre 10. E o y isolado. Então, dá para dividir o 500 por 10? Dá. Então, vamos dividir. Então, nós vamos ter y igual a menos x sobre 10 mais 50, que é 500 dividido por 10. Aqui nós obtemos a equação reduzida. Se você não lembra dos itens, para poder ver qual é a resposta, eu estou trazendo aqui para você os itens. Está aqui os itens da questão. E aí nós vamos encontrar o item B como y igual a menos x sobre 10 mais 50. Alternativa correta, item B. Ok? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Quarta questão vai nos falar sobre o coeficiente angular de uma reta real. Então, uma das formas de se obter o coeficiente angular, a questão já está nos dando aqui, ó. M é igual a tangente de alfa. M é o coeficiente angular, tá certo? E aí nós temos aqui dois gráficos e mediante esses dois gráficos vem o comando da questão. Os coeficientes angulares, o que ele quer? Os coeficientes angulares das retas R e S. É isso que ele quer, tá bom? São respectivamente. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, gente, primeiramente vamos recorrer aqui ao valor de alfa, aqui do primeiro gráfico. Alfa aqui é 45. Então, se eu sei que o coeficiente angular é a tangente de alfa, então m, que é igual a m do coeficiente angular, mr, coeficiente angular da reta R, é igual a tangente de alfa. Então, vamos substituir o alfa por 45. Tangente de 45 é igual a 1. Então, mr, que é o coeficiente angular da reta R, é igual a 1, tá certo? Agora, vamos para o segundo gráfico. No segundo gráfico, o nosso alfa, nosso valor de alfa, está aqui, ó, 90 graus, tá certo? Então, eu vou dizer que o nosso coeficiente angular da reta S, que é o ms, é igual a tangente de alfa, que é igual a tangente de 90. Só que a tangente de 90, ela não se define. Alguns dizem que não existe. Na realidade, ela não se define. Não existe uma forma de você, num ciclo trigonométrico, passar pelo centro do ciclo, tocar a reta tangente e ao mesmo tempo ter aqui 90 graus. Então, ela não se define, tá bom? Então, vamos ver qual é o item correto. Item B, né? MR, que é o coeficiente angular da reta R, é igual a 1. E MS, que é o coeficiente angular da reta S, não é definido, não se define. Alternativa B. Próxima questão.
Bem, a próxima questão, ela vai nos dar um enunciado. Esse enunciado vai falar de uma cidade que foi planejada em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano dessas coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no seguinte quadrante, as distâncias dos eixos dadas em quilômetro. Aí nós temos aqui um plano cartesiano. Aí vem agora o comando da questão. A reta de equação x menos y mais 4 igual a zero, representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Veja aqui o comando. O valor do coeficiente angular, olha o que é que ele quer? Coeficiente angular, tá certo? Então, nós vamos tentar encontrar esse valor aqui. Bem, então vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar que a melhor forma de encontrar o coeficiente angular é quando a gente deixa a equação na sua forma reduzida, onde o y fica isolado de todos os outros termos e o número que multiplica o x é o coeficiente angular, é o m. E o número sozinho, sem estar associado a nenhuma variável, é o coeficiente linear, que é o n. Então, baseado nisso, nós vamos à nossa resposta. Então, vamos começar com a equação aqui, que está sendo nos dada. X menos y mais 4, que é igual a zero. E aí, nós vamos simplesmente isolar o y. Só isso, a equação já está toda feita. Isolando o y, menos y, que é mais x, passa para depois da igualdade como menos x. Aqui é mais 4, passa para depois da igualdade como menos 4. Y aqui deu negativo, vamos multiplicar por menos 1. Os valores vão ser conservados, vão ser trocados apenas o sinal. E aí nós temos y igual a x mais 4, certo? Bem, encontramos a equação da reta, porém a questão ela pede o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é o valor que multiplica o x. Então, você olha para cá e você diz, mas não tem nenhum valor. Sim, mas se você colocar 1 aqui, não vai alterar o resultado, porque 1 vezes x é x. Então, nosso coeficiente angular é 1. Alternativa B. Ok, gente? Vamos para a próxima. Sexta questão. Toda reta pode ser escrita na sua forma reduzida. Olha a forma reduzida aqui novamente. Olha a forma reduzida aqui novamente. Y igual a mx mais n. Lembrando que m é o valor que multiplica o x, que é o coeficiente angular, e o n, que é o número que não está associado a nenhuma letra, nenhuma variável, é o coeficiente linear. Onde m é o coeficiente angular da reta, associada à sua inclinação, e n é o coeficiente linear. Valor onde a reta intersecta o eixo e o plano y. O eixo y do plano. A reta da equação. Olha aqui que maravilha. Ele já está nos dando a equação. E está dizendo que a reta de equação 2x mais 3y menos 9 igual a zero tem sua forma reduzida corretamente em. Bem, aqui, gente, ó, a questão está de graça. A forma reduzida é essa aqui. O que eu vou fazer? Vou isolar o y. E aí, quando eu deixar o y sozinho, eu encontrei a resposta. Então, vamos lá. Então, eu tenho 12x mais 3y menos 9. Isolando o y. 3y igual. Aqui é mais 12, vai ficar menos 12. Que é menos 9, vai ficar mais 9 depois da igualdade. Perceba que, ó, todos os valores aqui são divisíveis por 3. Eu posso dividir todo mundo por 3, como também a gente pode utilizar da expressão de dizer que o 3 vai passar para o outro lado dividindo todos os outros termos, que é a mesma divisão, divide tudo por 3, ok? Então, vai ficar y igual menos 12x sobre 3 mais 9 sobre 3. Perceba que 12 é divisível por 3 e 9 é divisível por 3.
Quando a gente faz essa divisão, ó, 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Conserva o mesmo sinal. Então, y é igual a menos 4x mais 3. O que a questão quer? A forma reduzida. A questão quer a forma reduzida. Então, a forma reduzida vai ser essa. E aí, nós vamos apenas procurar o item que está na forma reduzida, item B. Tá bom, gente? Vamos para a próxima. Sétima questão. Sétima questão vai dizer que o valor da declividade m, que é o coeficiente angular, e um ponto x0, y0 de uma reta é possível obter através de uma equação que nos fornece todos os pontos x e y contidos nessa reta, usando a equação fundamental da reta. Está aqui a equação, está nos dando y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Essa é a equação fundamental da reta. Na figura abaixo, a reta tem inclinação de 45 graus. Está aqui o ângulo, 45. Olha o comando da questão, é muito importante o comando. A partir dos dados, a equação dessa reta é, olha, a equação dessa reta é. Então, o que ele quer? A equação da reta, né, gente? Aí você olha para cá, ó, veja que o y está separado, então ele quer a equação reduzida. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos identificar o nosso coeficiente angular através do ângulo. O ângulo, a inclinação da reta é 45 graus. Então, alfa é igual a 45, tá certo? E aí, como é que encontra o coeficiente angular? Quando você tem um ângulo, m é igual a tangente de alfa. Então, se alfa é 45, m é igual a tangente de 45. E a tangente de 45 é 1, então m é igual a 1. Bem, aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse ponto aqui, ó. Porque essa fórmula da equação fundamental, você precisa do coeficiente angular da reta, que é o m, e você precisa da coordenada de pelo menos um ponto do gráfico. Ó. Por isso que você tem x0, y0. E esse ponto está bem aqui. Ó. Esse ponto aqui, qual é a coordenada dele? 3 para x e 4 para y. Vamos colocar ele aqui. 3 e 4, x e y. Primeiro valor x, segundo valor y. E agora? Agora nós vamos pegar a informação do coeficiente angular com a informação do par ordenado e colocar nessa fórmula. Tá bom? Tá aqui a fórmula. Vamos apenas substituir, né? Então, o m eu vou substituir por 1, o x0 eu vou substituir por 3 e o y0 eu vou substituir por 4. Feita a devida substituição, então vamos apenas resolver a questão, multiplicando isso aqui, né? Então, nós temos y menos 4, que é igual a 1 vezes x é x, 1 vezes menos 3 é menos 3. Veja que aqui o y está isolado, todos os itens. Então, vamos isolar y. Isolando y, ó, então, quem eu não troquei de lugar vai permanecer com o mesmo sinal. X permanece com o mesmo sinal, porque não trocou de lugar. Menos 3 permanece no mesmo sinal, porque não trocou de lugar. Eu vou trocar o sinal de quem? Do menos 4 para mais 4, porque ele saiu do primeiro termo, que é antes da igualdade, e foi para o segundo termo, que é depois da igualdade. Resolvendo a questão, você vai ter x igual a menos 3 mais 4, vai dar mais 1. Então, x e y igual a x mais 1, alternativa A de amor, tá bom? Vamos para a oitava questão. Oitava questão, nós temos dois gráficos, pede para classificarmos as sentenças como verdadeiras e falsas, ok? Então, aí nós temos aqui as sentenças, nós vamos marcando verdadeiro e falso para encontrar o item correto. Então, vamos aqui, nosso primeiro gráfico, nosso segundo gráfico. Na nossa primeira proposição, nos diz que no gráfico 1, aqui o gráfico 1, o encontro das retas forma um ângulo reto. Olha aqui o ângulo, ó, reta S e reta R. Formou realmente um ângulo de 90 graus. Então, alternativa verdadeira, não tem para onde correr. Segunda proposição, no gráfico 2, está aqui o gráfico 2, as retas R e S são coincidentes. Bem,
As retas, para serem coincidentes, elas requerem uma condição. Primeiro, o coeficiente angular tem que ser igual, elas têm que ser paralelas. Segundo, o coeficiente linear tem que ser igual. Então, a alternativa verdadeira. Por que, Léo? Porque veja, ó, reta R, reta S, todas as duas representadas em uma única reta. Ó. Alfa R é igual a alfa S, ou seja, o ângulo é igual. Se o ângulo é igual, então quando eu calcular a tangente desse ângulo também vai ser igual. Por isso que o coeficiente angular das duas retas, da reta R e da reta S, é igual. Perceba que essa reta, ela toca o eixo Y no mesmo ponto. E ela está querendo dizer que esse ponto aqui é o coeficiente linear da reta R, que é igual ao coeficiente linear da reta S. Também é igual. Se eles são iguais, a alternativa é verdadeira. Então, reta R e reta S são coincidentes. Terceira proposição, no gráfico 1, o valor de MR, que é o coeficiente angular da reta R, é o inverso oposto de MS, que é o coeficiente angular da reta S. Alternativa verdadeira. Gente, essa aqui é a condição de perpendicularidade de duas retas. Duas retas são perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus aqui, ó. Se, somente se, o coeficiente angular de uma reta for igual ao inverso oposto do coeficiente angular da outra reta. Então, MS, por exemplo, tem que ser igual a menos 1 sobre MR. MR é o coeficiente angular da reta R, certo? Então, essa é a condição de perpendicularidade que deixa a proposição verdadeira. Próximo, no gráfico 2, aqui o gráfico 2, as retas R e S são concorrentes. Essa alternativa, ela é falsa, As retas são concorrentes quando elas se cruzam e têm um ponto em comum. Nesse caso aqui, elas não se cruzam, elas não têm um ponto em comum. Então, elas são coincidentes, né? Porque nós acabamos de ver aqui no segundo item que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S e o coeficiente linear da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Aqui é a proposição, tá certo? Então, proposição falsa. No gráfico 2, olhando aqui para o gráfico 2, as retas têm o mesmo coeficiente linear. Ó, o coeficiente linear é o momento que a reta toca o eixo Y. Tá aqui, ó, toca no mesmo ponto. NR, que é o coeficiente linear de R, e NS, que é o coeficiente linear da reta S. Então, são iguais, proposição verdadeira. Então, você tem V, 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 F, V. Qual é o item? V, V, F, V. Item D, alternativa D. D de Deus, né, gente? V, 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 F, V. Item D. Próxima questão. Nona, é possível determinar a posição relativa de duas retas, observando se os valores dos coeficientes M e N, que é angular e linear, nas retas, nas suas equações, na forma reduzida. De tal modo, qual a posição relativa entre as retas? Bem, aqui, gente, para nós podermos identificar a posição relativa entre as retas é para dizer se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares, se elas são coincidentes, se elas são reversas. Nós precisamos saber o coeficiente angular da reta. Então, a melhor forma de saber o coeficiente angular da reta é isolando o y. Então, vamos pegar a primeira reta, que é a reta R. Então, está aqui a equação reduzida da reta, y igual a m, que multiplica x mais n, lembrando que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Então, vamos pegar a reta R, y igual a 4x menos 1. Aqui, a reta R, o y já está isolado, nós só precisamos olhar quem é o número que está multiplicando o x. No caso aqui é o 4, então o coeficiente angular da reta R é 4. Então vamos para a reta S, o coeficiente linear é menos 1.
Vamos para a reta S. Reta S, menos 8x mais 2y mais 1 igual a zero. Vamos fazer o quê? Isolar y. Isolando y, ó, então eu tenho 8y, 8x sobre 2 menos 1 meio. O que foi que eu fiz aqui, ó? Isolei o y, passei tudo para o outro lado e o 2 aqui que estava multiplicando o y, ele foi para cá dividindo todos os termos. Então, perceba que aqui dá para dividir 8 por 2, tá certo? Então, vai ficar y igual a 4x menos 1 sobre 2. Então, encontramos y, dá para encontrar o coeficiente angular? Dá. É quanto? 4. Por quê? Porque é o número que está multiplicando x. Dá para encontrar o coeficiente linear? Dá. É menos 1 sobre 2. Por quê? Porque é o número que não está associado a nenhuma variável. Agora vamos observar. Vamos observar o coeficiente angular da reta R e vamos observar o coeficiente angular da reta S. São iguais? São. Então, se eles são iguais, nós já estamos garantindo que essas duas retas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam. Agora vamos olhar para o coeficiente linear. São diferentes. Se são diferentes, elas são somente paralelas. Se fossem iguais, coeficiente angular igual, coeficiente linear igual, seria coincidente. No caso aqui, como não é, só o coeficiente angular que é igual, então as retas são paralelas, alternativa A de amor. Então, duas retas são paralelas quando MR, coeficiente angular de uma reta, for igual ao coeficiente angular de outra reta. E o coeficiente linear de uma reta for diferente do coeficiente linear de outra reta. Vamos para a última questão. No plano cartesiano, a distância de um ponto, uma reta, pode ser calculado de modo prático usando a expressão D, que é igual ao módulo de AXP mais BYP mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Parece difícil, mas não é, tá bom? De antemão já vou dizendo, parece difícil, mas não é. A partir da expressão é correto afirmar que a distância entre o ponto P e a reta S equivale a. Bem, então vamos aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer, qual seria? Identificar o ponto P. No ponto P, nós temos dois valores. Está aqui a coordenada de P, 0 e 5. Quais são os valores? Primeiro de x, segundo de y, que é esse x aqui e é esse y aqui. Depois, nós vamos para a condição da equação da reta geral. Equação da reta geral, AX mais BY mais C igual a 0. Percebe alguma semelhança com isso aqui? É idêntico, né, gente? Idêntico. Então, nós vamos apenas tentar identificar nessa equação S quais são os valores de A, de B e de C, tá certo? Então, eu tenho aqui a equação S, os valores de A, B e C. Quem é A? Quem é A aqui? A é o valor que multiplica x, no nosso caso aqui é o 3. Quem é B? É o valor que multiplica y, no nosso caso aqui é o 4. Quem é C? É o cara que não está associado a nenhuma variável, ele está solitário, no nosso caso aqui é o menos 15. Identificamos A, B e C, já identificamos x e y, agora vamos para a fórmula e fazer as devidas substituições. Então, ó, eu vou substituir esse A aqui pelo valor dele, que aqui que é 3, está aqui o 3. Vou substituir esse x aqui pelo valor dele aqui, que é 0, está aqui o 0. Vou substituir esse b aqui pelo valor dele, que é 4, está aqui o 4. Vou substituir esse y aqui pelo valor dele, que é 5, está aqui o 5. E vou substituir esse c aqui pelo valor dele, que é menos 15. E agora? Agora a gente faz as multiplicações, né? Então, 3 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 5 vai dar 20, e aí você vai fazer a operação, mais 20 com menos 15 vai dar 5,
E o A aqui, ó, não esqueça de substituir esse A aqui, ó. Esse A aqui é esse A aqui, que é 3, ó, ao quadrado. Esse B aqui é esse B aqui, que é 4 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vai dar 16. 9 mais 16 vai dar 25. Tudo isso em módulo, porque a gente quer garantir o valor positivo. Então, você tem 5 sobre... Qual é a raiz de 25? É 5. 5 sobre 5 é igual a 1. Então, a distância do ponto P à reta S é igual a 1 unidade. E aí, nós obtivemos a resposta. Resposta, item A de amor. Chegamos ao final e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.